Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito polêmico no nosso país, que é o homossexualismo. E as pessoas, em defesa própria, muitas das vezes tentam culpar até o próprio Deus. E é por isso que eu resolvi fazer essa gravação, em defesa do Evangelho. Porque, na verdade, Deus não precisa de mim, mas eu preciso muito de Deus. E por ser um assunto tão cariciado, a maioria das pessoas não gostam de falar. E tem medo de falar. Porque a nossa nação tem protegido demais esse pecado. A gente não consegue entender porque talvez as pessoas que criam as leis já são gays também, ou têm família gay, por isso que cria tanto essa lei. Então nós estávamos já chegando a um ponto que futuramente, ou certo, nós tudo ia ter que praticar o homossexualismo ou ir embora do país, porque nesse país pode criticar um pastor, pode criticar o Papa, pode criticar o presidente da República, pode criticar os governadores, os juízes, pode criticar todas as autoridades, mas nesse assunto ninguém pode falar, nem corrigir os filhos, porque já começa a falar que é homofobia, não sei o quê, não sei o quê. E isso está ficando de uma maneira incontrolável, porque na verdade é um assunto difícil de ser tratado até pelos pais. Graças a Deus que agora na nossa nação parece que Deus colocou um homem lá na presidência, que o Jair Bolsonaro, que defende a família e defende as coisas certas. Então pode que Deus abençoe, que a coisa pode amenizar um pouco. Porque eu não sou contra o homossexualismo, mas eu acho que cada coisa tem que ser tratada no seu devido lugar. Não querer dominar tudo e ter os direitos todos. Eu acho que tudo são opções. E por isso toda a vida eu tenho me preocupado e estudado sobre esse assunto. E cheguei a uma conclusão e acredito que mais pessoas devem ouvir essa gravação. Estou fazendo isso em defesa do Evangelho, porque as pessoas não estão dando crédito hoje muito à palavra de Deus. E a gente precisa de entender as coisas. Eu toda a vida, no começo eu pensei que talvez seria um demônio que desvirtuava as pessoas a cometer tais coisas. Mas chegando a uma conclusão, eu vi que entre os animais também tem muito homossexualismo. E o demônio não teria interesse nos animais para atingir Deus. Então descobri que não é um demônio. Depois eu passei a pensar que talvez seria uma doença. Descobri que doença também não é. Porque são coisas que a gente vê surgindo até de quem não era. As coisas proibidas, elas, muitas das vezes, por trás, ela traz incentivo. Até a própria palavra de Deus dizendo que o pão comido às escondidas é saboroso. Então a gente luta de toda... A tendência de um macho é
transar com o outro macho. A gente vê isso em todos os animais. A gente vê sempre o boi tentando subir no outro, o cachorro tentando subir no outro, do mesmo sexo. Vaca, quando está viciada, ela sobe em outras vacas, como se fosse boi. Então, é uma coisa que vem da natureza. Nós todos temos natureza masculina e feminina. Porque não é só o sêmen do homem que nos faz, da mulher também. Então, nós temos as duas naturezas. E por isso, dependendo a facilitação e o incentivo, a pessoa pula para um lado ou do outro do muro. Essa conclusão eu cheguei. Então o homossexualismo, ele é uma opção sexual da pessoa. Talvez pelo incentivo, talvez pela facilitação, talvez muitas das vezes até pela a insistência de alguém, né? E a pessoa acaba se entregando ao oposto. Deus, dizendo na sua palavra, dizem que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, que em todos os dias da sua vida não se desviará dele. Nós podemos incentivar os nossos filhos a fugir das drogas, a fugir do bandidismo, a fugir do estrupo, a fugir de tantas coisas. E do homossexualismo, a gente, nessa nação, estava sem jeito até de corrigir os filhos, se Deus o livre, os filhos pendessem para um lado desse. Porque não pode falar no assunto, eu nunca vi falar isso. E a maior parte das pessoas que defende o homossexualismo na televisão, ou eles são também, ou tem pessoas que eles amam, o filho ou parente que são, ou faz isso só nas câmeras. Porque eu duvido uma pessoa que defende, igual já vi pessoas defender nas telas da televisão, se vê um filho dele, por exemplo, um adolescente que ainda está sobre a tutela dele para ensinar, vê ele beijando a boca de outra pessoa, seja macho ou fêmea do mesmo sexo, duvido se lá por trás das câmeras ele não vai tentar aconselhar o filho dele a desempenhar o papel que Deus deu na origem. Porque ninguém de nós escolhemos o sexo de nossos filhos. Não tem condição de nós falar, vou fazer um filho homem, vou fazer uma filha mulher. Não existe isso. É Deus que coloca o sexo nos filhos no ventre das mães. Hoje as pessoas, por meio das ultrassons, têm condição talvez de saber o sexo antes de nascer, mas não é que ele escolheu aquele sexo. Então, Deus não se engana. Por que Deus daria um sexo masculino para quem vai ser feminino? E por que Deus daria um feminino para quem vai ser masculino? Aqui nesse mundo, a Maria passa pelo João. Aqui nesse mundo, o Pedro passa pela Antônia. Mas eu quero ver o dia de prestar conta diante de Deus, que todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Se lá não passa o macho pela fêmea, nem a fêmea pelo macho. O que Deus permitiu, lá será cobrado. Então é uma coisa difícil. Eu acho que todo mundo, as pessoas, se o mundo inteiro quiser virar gay, que vire. Porque a opção sexual é de cada um de nós. Só que eu acreditaria que deveria respeitar a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas, um livro em todas as línguas, falando as mesmas coisas, para que as pessoas respeitem o que Deus verdadeiramente orientou para que nós fôssemos. Então eu acredito, estudando as Escrituras Sagradas, hoje as pessoas querem fazer com que a igreja aceite o homossexualismo, que a igreja dá comunhão, que a igreja aprova. E a gente vê, quando Deus falou lá em Levítico, no capítulo 18, verso 22, Deus diz que o homem não pode deitar com o outro homem como se fosse mulher. Que isso é uma abominação. Abominação da mesma maneira do homem também deitar com um animal como se fosse uma mulher. Então, nenhum dos dois estão certos. Não é uma vontade de Deus que um homem vire mulher. E sim contra Deus, é um pecado. Aí existem muitas pessoas que dizem assim, mas eu nasci, já vim do ventre desse jeito.
E eu fiquei muito preocupado com tudo isso e fui consultar Deus e analisar a respeito desse assunto. E descobri. Quando aquele irmão anunciou cura gay, eu até fiquei meio perplexo no começo, meio duvidoso. Mas depois eu cheguei a uma conclusão, depois que eu entendi esse assunto, que eu concordei com ele. Por quê? Porque as Escrituras, ela diz claramente, lá em Romanos, se você ler Romanos, capítulo 1, o verso do 23 ao 28, e depois você lê o verso 32 do mesmo capítulo 1 de Romanos, você vai entender que o homossexualismo é um castigo de Deus para envergonhar, humilhar as pessoas que desobedecem os mandamentos de Deus. Então, muitas das vezes a pessoa diz, eu nasci assim, e eu concordo que nasceu assim. Por quê? Ele não pecou ainda porque não tinha nem nascido, mas os pais dele, os vô dele, os tataravô deles, talvez fizeram coisas tão abomináveis diante de Deus, porque lá no mandamento, quando você lê os 10 mandamentos, em Êxodo, no capítulo 20, não é isso? Do verso 4 a 6, você vai ler que por causa das pessoas fazer imagem de escultura, falsificando a realidade, tanto de aves, como de animais, como de pessoas, e dando lugar nas suas casas para criatura e não para o Criador, quebrando os mandamentos de Deus, Deus visita a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração dos que aborrecem ele. Então pode, quando aquele homem anunciou cura, eu acreditei por esse assunto. Porque se for uma opção da pessoa, uma opção sexual, Deus não intervém nisso daí, não interfere. Então a pessoa vai ser o que ele escolher fazer, porque o livre-arbítrio é nosso. Mas se for um castigo dos antepassados, dos pais, dos avós, dos tataravôs, que são visitados maldade ainda em nós, aí com certeza vai ser curado. Porque quando a pessoa se converte, Deus tira da maldição e Deus perdoa a pessoa. Então, se o problema da desvirtuação mental for pelos pecados de alguém, esses pecados sendo perdoados, a pessoa fica livre dessa maldição. Então aí acredito que se nesse sentido da cura. Porque a Bíblia fala claramente, as pessoas hoje em dia, muitas das vezes, não param para pensar que as imagens de escultura, tanto faz de pessoas, como de aves, de animais, de répteis, tudo é contra a vontade de Deus. Tudo é proibido pelo mandamento. Lá no mandamento, diz, não faça imagem de escultura, nem que tem no céu, nem que tem na terra, e nem que tem nas águas debaixo da terra. Não te encurva a elas e nem sirva. Muitas das vezes a pessoa não está servindo, mas ele fez para ele. Não ter para ti. Mesmo que você não esteja servindo ou adorando, mas se você tem para você na sua casa como uma coisa que você adotou, é o mesmo pecado. Muitas das vezes as pessoas acham que o pecado é só a imagem de Aparecida, Luzia, ou que seja de qualquer um outro homem que as pessoas julgam santo, ou mulher que as pessoas julgam santo. Não. A imagem de escultura é qualquer uma, porque aqui no Brasil as pessoas não adoram, mas em outros países, na Índia, as pessoas adoram vaca, adoram macaco, adoram elefante. Deus foi irritado por adoração a bezerros, toda a vida. Então os animais é a mesma condenação. Então muitas vezes o crente não tem a imagem de escultura que ele acha que é a idolatria, mas ele tem essas outras idolatrias tudo que não tem diferença da semelhança dos homens. Se ele tem uma semelhança do animal, também tem boca e não berra, tem pés e não anda, é a mesma coisa da imagem da pessoa. Quando a gente vê em Romanos, Deus torna a repetir o mesmo mandamento, que é onde eu mandei ler em Romanos 1 e 23 a seguir. Fala que mudou
a imagem do Deus incorruptível em semelhança de homens corruptíveis. Tudo bem, igual o falso Cristo e um punhado. E também como aves, quadrúpedes, que é o mesmo mandamento lá. E répteis, o mesmo mandamento. Então, por causa disso, Deus entrega para desonrar os corpos. E lá explica claramente, a mulher mudando o uso natural do sexo, o homem se inflamando uns com os outros em sua sensualidade. E tudo isso é errado. A Bíblia diz uma coisa para nós muito importante. Nós não podemos, talvez, ser contra, lógico que não. Nós não podemos ser racistas, nós não podemos que amar as pessoas sem exceção, lógico. Mas também não podemos incentivar um erro. Eu estou aqui porque sou contra gay? Não, eu estou aqui porque a pessoa incentiva demais esse pecado. Deixa que as pessoas escolham o que queiram, não vem incentivar mais não. Porque daqui a uns dias, como que nós vamos fazer nesse país? Como que nós vamos ter uma família de bem? Como que nós vamos formar os casais? Como que nós vamos fazer o que Deus mandou? Deus disse, deixa o homem, pai e mãe, não falou que une a outro homem. Ele une a uma mulher. Então, as pessoas, pelo que diz lá em Mateus, capítulo 19, o verso 12, Jesus falando que é o nosso Senhor, ele diz que tem eunuco é homem casto, que não tem tesão, falar abertamente. Então, tem pessoas que nascem eunuco do ventre da mãe. Então, tem certos homens, talvez pelo descuido na gravidez, talvez por uma doença, por um problema, ele nasce sem esse desejo sexual. Aí só porque não engata a frente, vamos engatar ré. A coisa não pode ser assim. Eu acho que se uma pessoa nasce desse jeito, busca de Deus, que Deus dá saúde. Nós não precisamos, porque não damos conta de fazer o certo, fazer o errado. Isso não pode. Muitas das vezes as pessoas, a Bíblia diz que outros se faz eunuco pelas mãos dos homens. Hoje não, hoje é difícil uma pessoa, por temor a Deus, ele se castrar, mandar algum outro castrar ele. Porque as pessoas hoje não estão temendo a Deus conforme deveria. Jesus diz que há outros eunucos que se faz eunuco pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Então, tem 3 tipos. E ele não falou que nenhum é gay. E que nenhum é homossexual. Então, acontece que a gente, muitas das vezes, as pessoas, por não desempenhar um lado, acham que tem que desempenhar um outro, que é obrigado a desempenhar. E não é assim. Nós, quando estamos sem gasolina, não é pôr fogo no carro, quebrar ele tudo na marreta, vamos pôr gasolina de novo. Então, se a pessoa não tem esse apetite, busca de Deus, faça campanha, faça tratamento, mas não inverte a história, porque no encontro com Deus isso vai dar problema difícil. A justiça hoje, muitas das vezes, não quer que nós corrigimos nossos filhos. Só que Deus disse para nós em sua palavra, corrija seu filho enquanto há esperança. E é um dever nós encaminhar o filho no destino que Deus criou ele para ser. Muitas das vezes as pessoas vê as pessoas como racismo, como discriminação. E não é. A Bíblia diz para nós lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 33, as más conversações corrompem bons costumes. Então o costume do cachimbo entorta a boca, é um ditado verdadeiro. Então se a pessoa, desde novo, já amadrinha com as pessoas que defendem esse lado, lógico que o futuro, ou ele vai ser de um lado ou do outro, porque as pessoas, os filhos copiam os pais. A própria Bíblia diz que nós só conhecemos um pai pelos filhos que deixam. Agora hoje, muitas vezes, os pais estão sem liberdade de corrigir os seus filhos, porque a justiça do homem, por não obedecer a Deus, não temer a Deus, muitas das vezes obriga as pessoas de bem a andarem errado. E por isso fica uma coisa difícil. Porque se nós vemos os nossos filhos andando com um maconheiro, nós não vamos corrigir os nossos filhos, pedir para que eles verdadeiramente afastem, para que eles busquem um caminho honesto, busquem... Se nós vemos os nossos filhos com os pistoleiros, com os bandidos, como que nós não vamos dizer para eles afastar, para eles verdadeiramente
Então nós estamos num trabalho tão difícil, que é difícil. Hoje para os pais está muito difícil a criar os seus filhos. Graças a Deus que eu não tenho esse problema na minha vida e nem na minha família. Não estou aqui por isso. Eu estou aqui pelo Evangelho, porque sou um ministro de Deus. E levanto a favor do Evangelho. Eu não sei que percussão esse vídeo vai ter. E não estou preocupado com isso. Eu só sei dizer que muitas pessoas devem ouvir esse vídeo. E entender que se é gay, homossexual, sei lá o que quer falar, é por opção sexual, não é uma aprovação de Deus, ou pelo um castigo dos pais que encheram suas casas de idolatria. Você que hoje está com a sua casa cheia de idolatria, seja mais de pessoa, seja de animais, seja de aves, seja de répteis, como diz a Bíblia, você está correndo o risco de Deus entregar os seus filhos para desonrar os corpos entre si. Lê Romanos, eu não estou falando por ignorância, lê Romanos, capítulo 1, do verso 23 a seguir, que você vai, se você prestar, for uma família do bem, você vai fazer uma faxina na sua casa de hoje em diante. E vai verdadeiramente lutar para que Deus verdadeiramente possa estar trabalhando nas nossas vidas e que as pessoas possam continuar tendo as opções que quiser sexualmente. Mas não venha obrigar Deus a receber e aprovar, porque Deus não vai fazer isso. Por mais que os homens, os ministros de Deus da terra, talvez aprove, por medo dos homens, mas Deus não vai aprovar. E no dia do acerto de conta com Deus, isso vai ser doloroso para muitos. Se você não dá conta de andar para frente de primeira, não precisa engatar ré. Manda consertar a sua marcha, Deus pode consertar. E você pode andar para frente. Porque Deus ressuscita mortos. Se não é uma opção sua, Deus pode te ajudar. Agora, se é uma opção sua, Deus não vai interferir, porque Deus não quebra o livre-arbítrio, porque Ele mesmo deu. Por isso eu acredito que as pessoas, por mais que quem quer ser bandido seja bandido, quem quer ser pessoa de bem seja de bem, quem quer ser ateu seja ateu, quem quer ser religioso seja religioso, quem quer ser gay seja gay, mas não inclua Deus nessa história. E não venha caçar dentro das escrituras aprovação para isso, porque não tem. Verifique esses textos que eu deixei gravado aí. Verifica na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia do crente é uma, do padre é a mesma, do Espírito é a mesma, de todo mundo é a mesma. O que tem numa Bíblia, tem na de todas. Então o que manda verdadeiramente é nós obedecer o que está escrito. Ó, a Bíblia diz para nós, lá em Coríntios, né, capítulo 7, o verso 14, quando Paulo fala a respeito do matrimônio desigual, o homem crente, a mulher descrente, ou a mulher crente, o homem descrente, ele fala, olha, não há parte, se consente em habitar. Porque se não fosse um, pelo menos, crente, temente a Deus, os vossos filhos seriam imundos, agora são santos. Então, se uma das pessoas é santa, o filho não é mais imundo. Mas para as pessoas que não se converteu a Deus, ao Evangelho, os filhos continuam imundos. As pessoas têm um grande erro de dizer que os inocentes, que as crianças todas é de Deus, e está muito enganada. Vê se no dilúvio Deus mandou Noé encher a arca de crianças. Vê se em Sodomas e Gomorras, quando Deus destruiu, se Ele mandou Ló sair de lá e carregar todas as criancinhas. Vê nas tribos que foram a terra abriu boca e engoliu por castigo de Deus, uma tribo e meia, daquele povo de Coré, que foi na época dos incensários. Vê se Deus mandou tirar as criancinhas tudo lá de dentro. Vê se as pragas do Egito foi tirar das criancinhas.
Filho de ímpio é ímpio. Filho de peixe pode nascer de pena que é peixinho. Então, para os nossos filhos não ser imundo e nós sair da maldição passada, até o tataravô, nós precisamos converter a Deus. Pelo menos um na casa, como diz Paulo. Porque se converte um, o filho não é mais imundo, é santo. E se a maldição é quebrada, a pessoa tem condição de ser um bom cidadão, feliz e continuar vencendo. Agora, o que nós não podemos é tirar a proteção do bem e colocar em cima do erro. Igual as nossas autoridades fazem. Eu não sei se é porque eles tudo é isso, ou a família deles é. Mas nós precisamos ter cuidado, porque senão nós acaba pecando contra Deus. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, deixar esse vídeo. Peço que você possa ouvir com cuidado, que você possa analisar. Se quer comentar, passar para alguém, você pode fazer isso. Se deseja fazer seu comentário, faça seu comentário. Nós estamos num país democrático, graças a Deus hoje não parece que nós temos um homem lá no poder também. Então, você pode fazer os seus comentários, você pode falar com Deus, tira melhor aproveito consultando a Deus. Isso é o que eu quero deixar, em nome de Jesus Cristo. Gravei esse vídeo dessa forma, não é tentando imitar alguém, pus esse burcano porque comprei e achei bonito, e o sol estava quente aqui. Eu poderia ter posto um chapéu, um boné, mas acho muito sem jeito chapéu e boné na cabeça. Então, você pode estar estudando e que Deus possa falar melhor no seu coração. É isso.